Salve, salve, meu caro aluno, salve, salve, minha cara aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos ter mais uma aula de um dos assuntos que mais contribuem para que a gente entenda o todo, essa coisa linda, maravilhosa, tchutchuquinha, Power Blaster Detonator Plus Advanced de foda, que é a biologia. O assunto que a gente vai tratar hoje é esse aqui, ó, é a citologia. O que é citologia? Estudo da célula. Vale a pena aqui, turma, a gente lembrar que essa estrutura, a célula, é a unidade básica de funcionamento dos seres vivos. O que isso quer dizer? Todos os seres vivos vão ser formados por célula, com exceção desses caras que a gente ouve falar e como a gente ouve falar, que são os vírus, que eles não têm células, no entanto, eles vão depender de células para serem capazes de se reproduzir. Nessa aula, então, turma, nós vamos discutir as principais características dessa estrutura da célula, sabendo diferenciar os diferentes tipos de células que existem e quais são as funções de cada uma das estruturas que estão presentes no interior da célula. Essas estruturas, inclusive, a gente vai dar um nome para elas, são as organelas, e nós vamos ver cada uma dessas funções. Mas antes disso, turma, eu queria já começar a nossa aula diferenciando os tipos de célula. Eu tenho várias formas de diferenciar uma célula. Eu posso diferenciar uma célula, por exemplo, em relação à sua nutrição, ou seja, o jeito que ela faz para obter energia. Eu posso diferenciar uma célula, e é esse o modelo que a gente vai usar na aula de hoje, eu posso diferenciar uma célula pela presença ou não de uma certa estrutura. Que estrutura é essa? Essa que está escrita aqui no cantinho, turma, a carioteca. O que é carioteca? Carioteca, turma, é a mesma coisa que uma membrana celular. É a mesma coisa que uma membrana celular. Ou melhor, não apenas uma membrana celular, não é qualquer membrana celular, é uma membrana nuclear. Olha para o nome, nuclear remete à palavra núcleo. É uma estrutura que delimita uma determinada região dentro da célula e separa aquela região do restante da célula. Então, eu usando como referência a presença ou não dessa estrutura, eu posso dividir a célula em dois grandes grupos, que é o que está aqui no quadro. Aquelas que nós vamos chamar de células procariontes, que não apresentam a carioteca, e aquelas que nós vamos chamar de células eucariontes, que apresentam a carioteca. O que é legal da gente já ir identificando aqui, ó? Esse tipo de célula procarionte, ela é restrita a basicamente um tipo específico de organismos, que a gente antigamente chamava de moneras, que popularmente a gente costuma falar como sendo as bactérias, tá certo? São essas células que não têm uma membrana que separa o DNA, que é a principal estrutura que é armazenada no interior da célula, do restante da célula. O que seria esse restante da célula? O restante da célula, turma, seria o citoplasma da célula, que é onde eu vou encontrar as várias outras organelas que vão desempenhar as diferentes funções. Então, bactérias são procariontes, cianobactérias também são procariontes e arqueias também são procariontes. São esses organismos que têm uma organização celular mais simples. Aí eu já quero chamar a atenção de um negócio. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Ó, apesar da célula procarionte, em comparação com uma célula eucarionte, ser mais simples, não pense, por favor, que esta célula ela é mais primitiva do que a célula eucarionte. Ela é menos complexa, mas ela não é inferior evolutivamente falando. Porque isso não existe na biologia. Esses organismos procariontes, eles estão aí até hoje e eles vão ter capacidade de realizar certos processos que células eucariontes não conseguem nem mesmo sonhar a respeito. Então são células, sim, evoluídas, mas com um menor grau de complexidade. São células mais simples. E é justamente isso que eu estou querendo ilustrar aqui nesse meu desenho. As poucas estruturas que nós temos. Veja bem, turma, primeira coisa. Nós temos aqui um cromossomo, que é o DNA da célula, ok? Esse cromossomo ele pode estar espalhado em qualquer lugar da minha célula e eu não vou poder dizer que existe uma estrutura denominada núcleo.
Além desse cromossomo principal, desse DNA principal da célula, é muito comum encontrar em organismos procariontes um DNA menor, circular, chamado de plasmídio. Qual que é a função desse plasmídio? Esse plasmídio, mais para frente no nosso curso, nós vamos comentar com vocês sobre o papel dessa estrutura na troca de informação genética entre diferentes organismos procariontes. É uma das estratégias que essa estrutura possibilita no sentido de dizer, de viabilizar que haja a reprodução sexuada em seres procariontes. Além disso, eu tenho também os ribossomos, que são esses pontinhos espalhados por toda a célula, que é uma estrutura que vai haver gente que vai argumentar que não é organela e vai ter gente que vai argumentar que é organela, mas essa discussão não é necessário a gente se preocupar com ela. É importante a gente entender a função dessa estrutura. E qual que é a função dessa estrutura? Potencializar, permitir a produção de proteínas. Proteínas, turma, vocês vão ver eu falando muito isso aqui, é o tijolo celular. É a matéria-prima para construir várias outras estruturas dentro e fora da célula. Temos os ribossomos, então. Temos, em algumas células, esse desenho é um desenho esquemático, isso quer dizer que é uma célula hipotética. Em algumas células eu tenho um flagelo, que é uma estrutura locomotora, que ele vai bater esse rabinho que está aqui, justamente para permitir esse deslocamento. Além dessa estrutura, teremos também a própria membrana plasmática, que já comentamos na nossa aula sobre membrana plasmática, que separa o meio intracelular do meio extracelular. E podemos ter externamente à membrana plasmática uma parede celular, também já comentamos sobre isso, e em alguns tipos de célula, além dessa parede celular, nós podemos ter também uma cápsula. Quais seriam os papéis dessa estrutura? Parede e cápsula celular vão servir para aumentar a resistência desses organismos. Resistência a quê, professor? Turma, pode ser várias coisas diferentes. Pode ser desidratação, pode ser ação dos órgãos do sistema imunológico, das células do sistema imunológico, pode desempenhar diferentes funções. E, finalmente, a última estrutura que eu coloquei aqui, eu coloquei essa estrutura que são essas invaginações na membrana plasmática, que no caso dos organismos procariontes recebe um nome específico, o mesossomo. Temos um mesossomo aqui, temos outro aqui. Qual que é o papel dessas estruturas? Elas estão associadas à produção de energia dessas células, à respiração celular dessas células. Aqui nessas dobras, nós vamos encontrar grande concentração de proteínas que vão estar associadas à produção de energia. Olha que interessante, turma. Disse que essa célula é uma célula mais simples. E mesmo assim eu consegui enumerar várias estruturas diferentes com diferentes funções. Isso nós estamos falando da célula procarionte, da célula que não tem núcleo. No entanto, quando a gente olha para o lado de cá, a gente vai ver a célula eucarionte. Eu quero chamar a atenção para vocês que o número de estruturas é maior. Então a gente vai notar um certo aumento na complexidade da célula. Nesse momento, nesse quadro que está aqui agora para vocês, eu quero apenas que vocês percebam a diversidade de estruturas. No próximo quadro que eu vou apresentar para vocês, nós vamos destrinchar cada uma das funções dessas organelas. E aí vocês vão entender exatamente o que cada uma dessas estruturas faz e realiza. Mas o que é importante a gente perceber? A presença dessa estrutura que está aqui, ó, turma, ó, que eu estou dando o nome de número 1, que é o núcleo. Essa estrutura é uma membrana que eu tenho um nome especial para ela. Eu chamo ela de carioteca. Quando ela está presente, eu chamo então essa célula de célula eucarionte. Quem são os organismos que apresentam células eucarionte? A maior parte dos seres vivos. Como assim a maior parte dos seres vivos, professor? São eles os protistas. Quem são os protistas? Os protozoários e várias espécies de algas diferentes, ok? Além dos protistas, são eucariontes também os fungos. Além dos fungos, teremos também as plantas e os animais. Obviamente, turma, dentre esses 4 grupos, como são organismos muito diferentes, as células serão diferentes. Mas esse esquema de célula que nós estamos usando aqui é um desenho esquemático. Serve para a gente perceber quais são as estruturas, a aparência que elas têm,
E futuramente, nós vamos discutir no próximo quadro, as funções que essas estruturas desempenham. E isso é muito importante. As funções. Vale a pena a gente prestar atenção nessas funções. Mas notem, turma, então são várias estruturas diferentes e você não precisa desesperar. Essas funções estão muito bem organizadas e interligadas. Se a gente perceber qual que vai ser esse caminho, vai ficar bem tranquilo a gente absorver cada uma delas. Então aqui os nomes, e aí repare então, eu tenho o núcleo, o retículo endoplasmático granuloso, o retículo endoplasmático agranular, o complexo golgiense, ok? No número 5, a mitocôndria. Gente, mitocôndria, tchutchuquinho, demais essa mitocôndria. A gente adora, nós da biologia, amamos de paixão a mitocôndria. Vira e mexe cai em prova, e vocês vão entender o porquê a gente gostar tanto assim da mitocôndria. Além da mitocôndria, temos também o centríolo, e no número 6, os ribossomos. Olha de novo, turma, os mesmos ribossomos que eu citei na célula procarionte reaparecem na célula eucarionte. Porque, galera, vou contar um negócio para vocês. Esse tal de ribossomo é o braço direito do DNA. Não dá para uma célula funcionar muito bem se ela não tiver os ribossomos. Cuidado com o nome. Ribossomo, porque logo depois eu apresento para o número 8, essas estruturas roxas maiores aqui, os lisossomos. Apesar do nome ligeiramente parecido, eles não são parentes diretos. Tá? Eles não se correlacionam de uma forma direta. O lisossomo está muito associado ao processo de digestão intracelular. E por último, e não menos importante, o número 9, que são os peroxissomos. Isso então, turma, preste muita atenção. A estrutura da célula eucarionte é mais complexa devido ao grande número de organelas versus a estrutura da célula procarionte, que tem bem menos organelas. O que nós vamos ver daqui a pouquinho no nosso próximo quadro é justamente as funções de cada uma dessas estruturas. E vocês vão ver como é que a célula funciona como se fosse uma máquina muito perfeita, muito bem interconectada. Então segura aí que eu vou preparar o quadro para a gente continuar a nossa discussão. Então, mágica aconteceu, quadro mudou, e aí nós vamos agora ver com detalhes essas estruturas que formam a célula eucarionte animal. Eu já quero chamar a atenção para esse recorte que a gente vai fazer. Animal. Quando eu citei a célula eucarionte, eu disse que vários organismos diferentes têm essa célula. Os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Então essa célula que eu estou representando aqui, turma, que é uma célula hipotética, é o que seria referente a uma célula animal. Em relação a uma célula vegetal, nós notaríamos algumas diferenças, que num outro momento a gente vai observar quais seriam essas diferenças. Repara que tem uma grande diversidade de estruturas e elas estão todas discriminadas aqui desse lado do quadro. Mas antes de a gente começar a discutir justamente elas, eu quero chamar a atenção para a única organela que eu estou discriminando aqui, que eu comentei com vocês quando eu ia falar da célula procarionte, que são os ribossomos. Quando a gente representa um ribossomo numa célula, geralmente a gente representa ele assim, ó, em pequenos pontinhos. Por que a gente representa ele em pequenos pontinhos? Porque ele é uma organela bem pequenininha, ele é uma estrutura muito pequenininha. E qual que é a função dessa estrutura? A produção de proteínas. Quando a gente discutir síntese proteica, vocês vão perceber como é que essa estrutura é o braço direito do DNA, que vai justamente potencializar e permitir que haja a produção de proteínas no interior da célula. É uma célula eucarionte, não é? Se é uma célula eucarionte, a estrutura que vai estar presente é a estrutura denominada núcleo. Aqui dentro do núcleo, eu fiz a distinção de duas estruturas que vão existir. Uma a gente chama de cromatina. O que é a cromatina? Nada mais, nada menos do que o próprio DNA, tá certo? E aí uma associação que vocês podem fazer para entender a relevância dessa estrutura do DNA é perceber que o DNA é literalmente o livro de instruções da célula. Como assim livro de instruções? Ou livro de receitas, se você preferir? É através das informações que estão contidas no DNA que a minha célula tem o como proceder para produzir as diferentes substâncias que ela precisa. Você é um resultado justamente dessas instruções, igual eu também sou. Cada indivíduo tende a apresentar a sua singularidade em relação ao DNA.
Além da cromatina, a gente nota no interior do núcleo uma esfera bem pronunciada, que vai ser formada também por uma derivação de material genético, denominada de nucleolo. Qual que é a função do nucleolo? Produção dos ribossomos. Acabei de citar para vocês o braço direito do material genético, o braço direito do DNA. E o núcleo, que é essa estrutura que está aqui, tem a função de fazer o quê? Tem a função de controlar a célula. São raríssimas as células que funcionam na ausência do núcleo. Essa estrutura ela é fundante para o bom funcionamento da célula, porque ela que vai comandar todas essas outras organelas que estão representadas aqui a desempenhar suas diferentes funções. Só para título de discussão, para vocês visualizarem o que eu estou querendo dizer, uma das poucas células que funcionam sem núcleo são as hemácias, os glóbulos vermelhos, as células responsáveis pelo transporte de oxigênio. De resto, a maior parte das células são ordenadas e orientadas pelo núcleo, sendo inclusive possível células multinucleadas. Continuando, anexo ao núcleo, e sempre anexo ao núcleo, turma, nós vamos ter essas três organelas, as de número 4, 5 e 6. Essas três organelas vão formar o que a gente chama de rede endoplasmática. Por que eu estou chamando a atenção que elas são organelas que estão sempre associadas ao núcleo? Porque essas organelas, turma, são, na verdade, uma derivação no próprio núcleo, da membrana nuclear, da carioteca. A carioteca é uma membrana dupla e a membrana mais externa se desdobra, formando o retículo endoplasmático. A gente, pensando numa perspectiva didática, a gente separa em retículo endoplasmático granuloso e retículo endoplasmático agranular. Não, professor, está valendo? E do material que eu estava acessando, ao invés deles falarem granuloso, eles falaram retículo endoplasmático rugoso. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Só que esse nome é o que atualmente a gente está usando. Da mesma forma que ao invés de usar retículo endoplasmático agranular, pode aparecer retículo endoplasmático liso. É a mesma coisa, desempenha a mesma função, só mudou de nome. Igual aqui embaixo, complexo golgiense pode ser chamado de aparato de Golgi ou complexo de Golgi. Desempenha as mesmas funções, só mudou o nome. Então essas três estruturas formam a rede endoplasmática. Essa rede endoplasmática está muito ali para dar apoio, para dar suporte ao núcleo. E olha como é que está integrado isso aqui. No retículo endoplasmático granuloso, qual que é a função que ele vai ter? Produção de proteínas. Uai, mas peraí, professor, você falou do ribossomo e o ribossomo também produz proteína. Sim, e ele recebe o nome de retículo endoplasmático granuloso justamente porque aderido em suas paredes nós temos quem? O ribossomo. Só que essas proteínas não são quaisquer proteínas. Essas proteínas são proteínas de quê? São proteínas de exportação. São proteínas que vão ser usadas fora da célula. Um exemplo de proteína de exportação que é produzida aqui, anticorpos. Os anticorpos são produzidos no retículo endoplasmático granuloso e mandados para fora da célula. Continuando, depois do retículo endoplasmático granuloso, nós temos o retículo endoplasmático agranular ou liso. Qual que é a diferença de um para o outro? A ausência de ribossomo. Então aqui eu não tenho produção de proteínas, porque eu não tenho ribossomo, mas eu tenho produção de uma outra substância. Que substância é essa? Os esteroides. Lembram dos esteroides? Aquele tipo especial de lipídios de cadeia fechada? Entre eles, por exemplo, turma, vai estar, por exemplo, a testosterona ou o estrogênio. São exemplos de esteroides que vão ser produzidos por esse retículo. Tanto o retículo endoplasmático granuloso quanto o agranular funcionam como um meio para as reações. Funcionam como um meio para que ocorram as mais diversas reações metabólicas no interior da célula. Em especial no retículo endoplasmático granular, ele também vai ter uma boa capacidade de metabolizar certas drogas, como por exemplo medicação ou álcool. Quanto mais a gente vai submeter a essas drogas, mais há a tendência dessa estrutura se desenvolver no interior das nossas células. Continuando na rede endoplasmática, a gente tem o complexo golgiense, que é essa estrutura que está representada aqui pelo número 6. Ele tem esse formato, turma, que lembra um pouco aquele símbolo do Wi-Fi, né? E aí o que é pertinente a gente sempre observar? Que essas dobrinhas que ele tem estão sempre apontadas em direção ao núcleo. Ele está trabalhando em conjunto com o retículo endoplasmático para quê? Para empacotar e
externalizar substâncias. O retículo endoplasmático transporta uma série de substâncias no interior da célula, eventualmente algumas entrega para o complexo Golgiense para ele colocar dentro de um pacotinho e mandar para fora da célula. Um desses pacotinhos que o complexo Golgiense pode produzir, a gente chama de lisossomo, que é uma outra organela que está aqui embaixo, que vai ser responsável pelo processo de digestão intracelular. Lembra da aula de transporte de membrana? Fagocitose e pinocitose? Então, os lisossomos vão interagir com o fagossomo ou com o pinossomo e digerir aquela estrutura que foi capturada pela célula. Isso é a digestão intracelular. O lisossomo, inclusive, ele pode atuar em outros processos associados à célula, como, por exemplo, os processos de apoptose, que são a morte celular programada. Algumas células, está escrito no DNA, vem um comando a partir do núcleo dizendo que a célula precisa de morrer, desaparecer. Um exemplo legal? Essas estruturas que a gente tem entre os nossos dedos. Essa pelinha que a gente tem aqui, no nosso desenvolvimento intrauterino, ela vem até a ponta dos nossos dedos. Mas, eventualmente, elas morrem por um comando que parte do núcleo e o lisossomo digere a própria célula, fazendo um processo que a gente vai chamar de autofagia. Continuando, a próxima organela, a tchutchuquinha, que eu havia comentado com vocês, a mais importante de todas, a organela 7. Mais importante não, mas a gente costuma dar muita importância para ela. A organela 7, quem é ela? A mitocôndria, responsável pelo quê? Pela respiração celular. Presta atenção aqui, ó. Respiração, a gente deve entender essa respiração celular como produção de energia. Nós vamos discutir a respiração celular. Vocês vão ver como é através dessa estrutura que a célula consegue produzir o ATP que é tão necessário para ela desempenhar uma série de funções. Não é só por isso que a gente ama de paixão a mitocôndria. Não, não é só por isso. A gente também ama de paixão a mitocôndria por conta dessa segunda característica aqui, ó, um DNA próprio de origem materna. A mitocôndria, e nós vamos falar em outro momento sobre isso, é quase uma célula dentro de outra célula. Inclusive, a gente acredita que a mitocôndria vem justamente de uma bactéria que uma célula eucarionte primitiva capturou e não digeriu. Ela tem uma boa autonomia no interior da célula, ela tem uma certa independência do núcleo. Ela não é totalmente independente, mas ela consegue, por exemplo, replicar sozinha. Coisa que as outras organelas todas que estão dispostas aqui no quadro vão depender do comando do núcleo para conseguir fazer. Além da mitocôndria, a gente também tem o centríolo, que ele vai ser responsável por organizar a reprodução celular. É uma das principais estruturas que orientam o processo de mitose e meiose no interior da célula. Quando essa estrutura dá problema, normalmente a reprodução dá muito errado. E também vai ser responsável pela formação de estruturas locomotoras, como cílios e flagelos. O centríolo não costuma estar presente nas células de origem vegetal, principalmente daqueles vegetais que a gente muitas vezes usa o termo vegetais superiores, as gimnospermas e as angiospermas. Apenas as pteridófitas e as briófitas costumam apresentar no interior das suas células o centríolo. Por quê? Porque essas estruturas locomotoras estão ausentes nas plantas com flores e plantas com sementes, porque não existe a necessidade para elas. Uma das principais funções dessa estrutura locomotora é justamente viabilizar o processo de reprodução. Mas isso é cena por um outro episódio. E a gente está quase fechando, já comentamos então sobre o lisossomo, a digestão intracelular, e a última organela que a gente tem são os peroxissomos, que se parecem muito com o lisossomo. Inclusive existia muita confusão se lisossomo e peroxissomo não seria a mesma coisa. E hoje a gente sabe que não, que são estruturas bem diferentes umas das outras. Qual que é o papel dessa estrutura do peroxissomo? Está associado à metabolização dos radicais livres. E o que são radicais livres? São substâncias que o nosso corpo naturalmente produz. À medida que a gente vai atuando, no funcionamento, a gente vai se mantendo como uma máquina operante, a gente produz certas substâncias como resultado do nosso próprio metabolismo que podem ser tóxicas ao nosso organismo. A gente precisa então de destruir essas estruturas. Entra em ação o peroxissomo. Um exemplo de um possível radical livre que a gente teria é o peróxido, são os vários peróxidos, entre eles o peróxido de hidrogênio. Por isso que a gente chama desse nome de
peroxissomo, porque ele vai metabolizar esses peróxidos. Com isso, galera, a gente conseguiu observar as várias características das células, das diferentes organelas. Na aula de hoje, a gente viu que existe célula eucarionte animal e outros tipos, e o nosso recorte foi sobre a célula animal. Além disso, a gente também pensou na célula procarionte, que é a célula mais simples, tipicamente encontrada em bactérias. No momento, quando a gente for discutir as plantas, nós vamos ver um pequeno recorte de algumas estruturas que vão estar associadas à célula vegetal. Beleza? Turma, fiquem bem, tudo de bom para vocês e até mais.